mais uma tarde de dinheiro pra pilhado. Mais uma tarde onde o bolso vai enchendo, onde o bolso vai explodindo. Onde não confio. Calma, R$250 que eu roubei do nosso bobo. Ele apostou. Você quer falar qual foi a aposta, para as pessoas saberem? Continue, o povo quer te ver falando. Então tá bom. Ele apostou que o Palmeiras não faria 6 pontos nessa sequência de 3 jogos. Santos, Atlético Mineiro e Botafogo. Nem precisou chegar no terceiro jogo e eu já ganhei a aposta, R$250, mas ele diz que ele só vai pagar no Canelada, porque no Canelada foi onde ele apostou. Então tá bom, R$250 ele vai me pagar, porque o Palmeiras segue vencendo. Já são 13 jogos sem perder no Brasileirão. 9 vitórias e 4 empates. 79,4% de aproveitamento. É a regularidade desse Palmeiras, que eu acho que já dá para chamar de campeão brasileiro, mas eu quero saber a opinião também de Mauro César Pereira, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira e do nosso bobo, que já perde mais R$250. Vai seguir apostando, primeiro? E segundo, Vamp, já é campeão brasileiro? Boa tarde, Tico. Parabéns. Parabéns, Cuca. Parabéns, grupo do Atlético Mineiro. Beleza. Essa terceira via, viu, velho? Também, pelo amor de Deus. O Palmeiras foi todo desfalcado, professor. Todo quebrado, sem ninguém, ó. Sem a Cavalaria, sem os Cavaleiros do Zodíaco, sem, ó, o Everton, sem Gustavo Gomes, sem Danilo, Zé Rafael Veiga. Diga, agora vai. Agora o Cuca vai lá. Tá com... Sem o Abel também no banco, né? Foi pra onde? Foi mais 250. Foi mais 250. Então é o seguinte, Palmeiras pra mim já é campeão. Depois da sequência eu digo Palmeiras, e o Inter também não ganhou. O Inter não ganhou, aí fica mudando ali a segunda colocação. Um dia é o Inter, outro dia é o Fluminense, outro dia é o Corinthians, e o Palmeiras só abrindo ponto. Me rendi, o Palmeiras é campeão brasileiro. Bom, finalmente você se rendeu, porque há pouco tempo atrás, Bruno Prado, ele apostou comigo. Deve fazer umas 5 rodadas. 6. Que esse louco de pedra... 6 rodadas, 18 pontos, Tico. Tá bom, mas você apostar que o Atlético Mineiro seria campeão brasileiro... Tava 9. 5 rodadas atrás... Tava 9, agora foi pra quanto? Já tem mais de 50 já. Deu 18 pontos. 18 pontos mesmo, que não ganha 6 jogos. Se você pegar, é verdade mesmo. E o que eu gosto é que ele que me chama, Bruno Prado. Ele, eu aposto sou ladrão, podia ficar quieto, ó. Ele nem ia lembrar a essa aposta... Eu ia ficar quieto, mas não gosto de ir. Calma, aonde tá saindo ainda tem mais um pouco. Tem mais 2 mil que vai também. Agora, Bruno tem que fazer 2 eventos aí pra cobrir. Essa situação do Palmeiras, a gente sempre fala da regularidade, da força mental. A gente viu um Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil com polêmica de arbitragem. Viu um Palmeiras que foi eliminado da Libertadores. E é um time que mesmo assim continuou muito focado no brasileiro, né? Porque poderia, foi eliminado, agora vai degringolar, agora os jogadores vão ficar abalados. Não. O Palmeiras seguiu no Brasileirão e já são, como eu lembrei aqui, 13 jogos sem perder. Ao que se deve essa regularidade do Palmeiras e essa força mental é impressionante de não deixar as eliminações das Copas interferirem no time no Campeonato Brasileiro? Sim, isso ajuda, né? Boa tarde a todos. Ajuda, e também o fato do time estar ganhando títulos nos últimos anos, né? Isso ameniza algumas eliminações. Bruno, tem uma falha técnica aí no seu microfone. Mauro César, tá ok? Microfone do Mauro César. Vanderlei Nogueira, essas mesmas perguntas que eu te fiz, repasso, né? A gente teve esse problema de técnica aí no microfone, com relação ao Palmeiras, a regularidade e também sobre essa situação de manter o psicológico forte, mesmo depois da eliminação das Copas. Boa tarde a todos. Na linha do que o Bruno estava começando a falar, é verdade. Os últimos tempos do Palmeiras facilitam, né, que ele participe de uma competição mais relaxado, pelo menos mais tranquilo, sem turbulência, né, sem aquela pressão. Ele está no conforto de títulos recentes conquistados e as coisas caminham bem no Palmeiras. Nós já falamos aqui, todos nós já falamos várias vezes, mesmo quando não coloca o time principal, aqueles que entram para substituir os titulares da equipe, não decepcionam. É claro, sempre há uma qualidade maior quando se coloca em campo os titulares. Do professor Abel Ferreira, que aliás não estava no banco de reservas ontem, estava o auxiliar dele. Ainda assim,
o Palmeiras tem navegado em águas tranquilas, não tem grande preocupação, e sempre quando está apertado, pelo menos tem sido assim nos últimos tempos, jogos em que ele está numa situação de grande dificuldade, às vezes perdendo mesmo, ele consegue virar, consegue pelo menos levar um ponto para a classificação. O Palmeiras e, além de tudo, tem contado com tropeços de alguns grandões aí. Ontem, por exemplo, o Internacional não passou pelo Bragantino jogando em casa, isso facilitou um pouco também. Não mexia nada com o empate. O empate estava ótimo para o Palmeiras. Ele ganhou 3 pontos. Né? E isso é extremamente importante. Ele foi pressionado, resistiu à pressão, passou a pressionar também. E aí sai com as ausências já destacadas aqui, sai com o peito estufado, né? Quer dizer, ele está vencendo, e a arbitragem também prejudicou o Palmeiras ontem, mas ainda assim isso pode ser jogado pela janela, porque até com prejuízos provocados pela arbitragem, ele tem conseguido pontos importantes. Então, quando acabou o jogo, eu fui muito claro, agora já levou. Antes a gente fazia cálculos, fazia contas aí, pode chegar 2, 3 rodadas antes com alguém respirando na nuca, é perigoso, embora tenha vantagens, mas agora acabou. Agora acabou aquilo que Mauro Betting faz normalmente com muita antecedência. Pode comprar a faixa. Já comprou, pode comprar a faixa, porque agora já levou. Sobre o Abel, queria falar sobre o Abel. O Asmar disse que ele teve coragem em determinado momento de não sair, seguir aquela linha de que depois de você vencer bastante é melhor você ir embora, porque você deixa aquela imagem muito agradável, né, com as portas permanentemente abertas. Pode colocar a palavra coragem, mas eu entendo que ele deu uma avaliada no cenário. Primeiro, ele tem um grande contrato, né, ele está muito bem empregado. Ele está muito bem empregado, recebe em dia, recebe um valor que a gente não precisa saber o valor, também não sei exato, mas é num patamar que ele poderia, nem todo clube da Europa poderia pagar. Né? E, além disso, eu não sei se surgiu alguma proposta fascinante. Imagino que tenha surgido proposta porque ele chamou atenção, é verdade. Mas alguma coisa fascinante. E aí ele analisou o cenário. Eu acho que essa é uma virtude de gestão da carreira dele, de quem cuida disso, as pessoas com quem ele conversa. Ele está num time que está afinado aqui. Ele olha todos os outros adversários. Pode ser que encontre alguém que fique no mesmo patamar, mas ele tem um trabalho superior a todos os outros que participam da competição mais importante por aqui. Né? É jovem ainda, a família já está vivendo e é tratada com muito carinho, morando aqui em São Paulo. É o presidente do futebol do Palmeiras, que eu tenho dito isso. Né? Ele pode mandar prender, mandar soltar, enfim. Tem um razoável caixa, não sai a direção do Palmeiras jogando dinheiro pela janela, mas tem uma segurança financeira se tiver que contratar um jogador mais jovem, até mesmo alguém mais estrelado, se for o caso. Então, é isso. Não é que, puxa, que maravilha, ele ficou. Não, ele ficou porque eu acho que ele analisou o cenário. Repito, a frase é simples, ele tem um bom emprego, recebe em dia, trabalha numa equipe de futebol que tem conquistado alguma coisa, mesmo que não ganhe um título, mas consegue chegar. Então, é isso. O Palmeiras é muito importante na vida dele. É claro que ele é um técnico que tem dado certo, eu repito, a torcida adora ele, o elenco aparentemente também, mas ele deu sorte em chegar numa equipe que deu estrutura para ele. É isso, então não é esse negócio de que, puxa vida, ainda bem que ele ficou porque ganhou, nada disso. Ele analisou, se ele percebesse que a coisa não estava legal, que na próxima temporada não vai ser bom, que vão vender todo mundo... mas ele chegou a sofrer pressão. Ele chegou a sofrer pressão quando foi eliminado pelo CRB. Ele chegou, Vanderlei. Mas pressão... Não, e a gente viu muito treinador sair no auge. Entendeu? Para ele seria muito simples sair no auge. E ele teve propostas, algumas. Mas as propostas que chegaram, Asmar, não foram fascinantes, é isso que eu estou dizendo. Eu acho até que ele teve. Mesmo aqui a gente coloca em dúvida. Será que teve mesmo? Fenerbahçe, vocês acreditam que houve proposta? Não, eu acho que não. Você não acredita? Não, eu acho nenhuma. Que não. Eu acho que não. Fevereiro não faz mais de ninguém, amor.
O que você acha? Eu não acho. Não, proposta que eu estou falando. O Mauro que usou a palavra aqui, o Mauro César. Monitoramento é uma coisa. Monitorado foi. Até eu tenho um monte de gente. Até eu tenho um negócio de monitor. Vou trazer amanhã no programa. Amanhã é sextou, mas vou trazer. Monitorado. Vou trazer aqui mostrar pra você que eu sou monitor também. Então, tá bom, você jura que você acha que ele não teve proposta? Ninguém. Não. Para, Fábio, o cara ganhou tudo. Ele pode ter sido. O cara ganhou tudo, ele não recebeu nenhuma proposta. Do Braga. Eu não tenho informação se ele teve proposta ou não. Penal Fiel. Eu não sei se ele teve proposta. Mas aí também é muito complicado se a gente ficar avaliando, recebeu ou não. Na hora que ele recebeu uma proposta. Eu não sei se ele teve proposta. Eu acho só que como ele conquistou títulos, ele foi observado, claro, está fazendo um trabalho bom no Brasil. Tudo bem, ele não está no Afeganistão, ele está no Brasil. Você teve aquela oficial, eu te pago tanto, vem pra cá. Põe em cima da mesa, tá aqui a proposta. Isso eu não sei se ele teve. Não teve, só porque, olha bem, o Benfica ficou sem treinador um tempão aí. Ele é um treinador português, fazendo tudo que faz aqui no Brasil. E lá que monitora tudo aqui, viu? Passava tudo lá, o que o Jorge Jesus fazia aqui, e tudo que ele fazia aqui. Benfica ficou sem treinador um tempo. Sim. Não foi ele. Tô falando aqui, atravessou o Atlântico aqui, aí você vai pra Espanha. Vila Real, Sevilha, Valência, não tem proposta de ninguém. Aí já vai apertando. Na Alemanha, ninguém. Na França, tão pouco. É verdade. Aí você pega a Premier League e ninguém. Onde é que ele vai? Da Holanda, Ajax? E está bem empregado. Está bem empregado e ganhando bem. É história para dormir, para só olhar. Eu comecei a olhar assim. Não estou dizendo que ele é ruim, não, viu, professor? Estou falando que ele não tem proposta. Não, eu não. Não teve. Ok, mas é isso que eu estou dizendo. Você vai na França ali, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Lyon. As notícias que eu já vi. Fenerbahçe. Foi Jorge Jesus. Tá, mas foi um clube que falaram, aí claro, é o que eu falo. Eu também não posso cravar, mas disseram que tinha interesse no Abel. Teve também uma notícia do UOL, que disse que o Brighton, da Inglaterra, tinha um interesse no Abel e chegou a sondar. No dia que chegar a proposta do Brighton, ele vai correndo pra lá, pra Premier League. Mas aí é complicado, né? Como é que a gente vai saber, então, que houve ou não houve? Porque as notícias surgem. Eu te falo, só se for oficial. Eu te falo, a carreira dele internacional... Ele sai do PAOK, vem pra cá e aqui ele tá arrebentando mesmo. Parabéns, ganhou tudo. Vai ganhar o brasileiro. Tá falando que ele aqui tem tudo. É mais fácil o Paulo Souza ter uma proposta lá de algum time lá europeu do que o Abel. Não, mas tá bom, Vamp. Mas você acha também, Mauro, que ele não recebeu proposta nenhuma da Europa? Tem a menor ideia. Porque isso é complicado. Mas eu duvido que o treinador... Não tenho a menor ideia e eu não acredito nessa imprensa de mercado 90% das vezes. Então, isso. Não duvido da capacidade do profissional. Não, é isso que eu tô falando, né? Mas esses veículos que dão essas notícias, ou alguns jornalistas de alguns veículos, eu não confio. Não tem credibilidade. Ponto. Isso não é para o Abel Ferreira. Isso é para o Abel Ferreira, para o Jorge Jesus, para o Gabigol. Que a semana o Gabigol, 33 milhões pelo Gabigol. Que eu saiba, o Fenerbahçe nunca pagou 33 milhões de euros para um jogador. Fanatics da Turquia que deu essa o Fanatics da Turquia, sim. O Fanatics deu outro dia também, o Cristiano Ronaldo ia jogar no Fenerbahçe, não é isso? Teve um negócio assim também, né? Essa eu não vi. Teve isso. Então, assim, eu não confio por quê? Porque os caras se alimentam disso, gente. E como sempre é dito, a janela de contratações, ela fecha para jogador, mas eles falam disso o ano inteiro. Então, às vezes é uma sondagem, às vezes é um interesse, às vezes é um oferecimento. Como eu já falei aqui, o Jorge Jesus, em dado momento, ele e Vitor Pereira, o nome dos dois, estavam na mesa de alguém lá no Everton. Por quê? Porque o empresário ofereceu. Os caras oferecem. Olha, tem esse, tem aquele e tal. Mas o Everton não quis nenhum dos dois. Contratou outro cara, chamado Carlo Ancelotti. O Altiforce, que só saiu de lá para dirigir o Real Madrid novamente. Ou seja, isso é assim mesmo. A gente até brinca aqui quando o técnico está balançando. Né? Isso é muito brincadeira antiga na imprensa brasileira. Antigamente era o telefone fixo, depois o celular. E fulaninho vai deixar o celular ligado. Porque o telefone dele vai tocar, o técnico está desempregado, porque o outro está pela bola 7 do clube tal. Isso sempre houve. E quem liga, geralmente não é o técnico, alguém liga por ele. Um empresário, um representante, alguém. Maurão, eu só vou te interromper rapidinho, que a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan agora. Estamos no ar, hein? No ar na Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Mauro César analisando essas sondagens, interesses de alguns clubes que poderiam estar interessados no Abel Ferreira,
e que a gente está levantando aqui. Será que teve Não, mesmo? Abel, Será em que não tudo, teve? em todo Sim, mundo. em tudo. A gente tá falando do Abel. Não, eu falei do Abel, né? Que ele é corajoso de continuar no Palmeiras. Ele é o nome da vez. A gente sabe, até para a seleção brasileira ele foi citado. Você acha que essas informações não chegam lá fora? Poxa vida, em qualquer centro aí, olha, então lá um técnico que está sendo inclusive pensado, ou pelo menos comentado, né, por muita gente, que seria o técnico. Tem que ser os staff agora trabalhar. O cara tá bem. Trabalhar ele na Europa. É isso que eu tô falando. É claro, então nada contra. Eu acho que ele pode pode sair um dia, receber uma proposta. A gente sabe como é o futebol. Mas eu acho que até tem, imagino que tenha chamado a atenção e tem até alguém interessado em perguntar se ele gostaria de trabalhar. Eu acho tudo certo. Uma que eu acho que não rolou foi o Brighton, pelo técnico que saiu e pelo que chegou. O Graham Potter, que foi pro Chelsea, e o De Zerbi, que chegou. São técnicos parecidos, os dois são diferentes do Abel. O Altfort que contratou ontem um treinador. Watford. Pegou o cara é o que? É croata, sei lá, o que é. Contratou ontem. Aí eu falo assim: o Abel ganhando tudo aqui. Vai ganhar o brasileiro, ó. Só faltou ganhar o Mundial de Clubes, né? Sim. Com a conquista do brasileiro. E o Vitor Pereira falou assim: eu não vou renovar com o Corinthians, eu vou embora. Quem tem mais chance de trabalhar no time na Europa? O Vitor Pereira ou o Abel? Vitor Pereira. As conquistas todas do Abel. É por isso que eu falo. Bilic. Ele é o croata, né? Ele pode ir. Não, eu tô falando que ele não é ruim. Eu estou só dizendo que... Não, o Europa ainda não é o mercado. O Vitor Pereira já trabalhou. Eu só estou dizendo que o cara não muda de emprego, e no caso de treinador, não muda de emprego se ele não olhar o cenário. Como ele está? Vai mudar de emprego nesse instante? Por quê? Porque eu vou ganhar mais. Onde? Você sabe de números, você é um cara que está por dentro dessas coisas, o Vampeta. Onde que ele vai friamente ganhar mais do que ele ganha aqui? Pronto, ele está bem empregado, tem um contrato graças à competência dele, a equipe dele, o clube dele está ajustado financeiramente, pelo que a gente sabe, recebe em dia, tem um novo contrato. Tá certo? Comanda a equipe toda. É o presidente do futebol, trouxe a família para cá, tá certo? A esposa está aqui, as filhas estão aqui, aparentemente estão felizes, tá certo? Pertinho de Portugal, 8 horas. Na hora que quiser ir, a família pega o jato da presidenta, vai. Isso. Quer dizer, veja, é tratado com as honras da casa. E o time está ganhando. Mas vai ganhar o brasileiro, mas perdeu não sei o quê. Não, mas o time está chegando. Né? Tá bem. Então eu não sei porque eu acho que ele não mudaria por causa disso. Mesmo que pode surgir, quem é que pode chegar aqui com um cheque e ter um argumento forte para tirar o Abel do futebol brasileiro nesse instante? É difícil. Então é bom para o Palmeiras, mas ele está na casa certa, ele está com um emprego bom. É isso, porque senão o Palmeiras tem que ficar agradecendo porque tem o Abel. Não. O Abel também está fazendo um trabalho competente. Mas tem que agradecer o Palmeiras também, pô. Como é que é? Você tem um treinador desse por tanto tempo ganhando tudo, você tem que agradecer, ué. Claro. Eu acho que o Palmeiras tem que ser muito grato ao Abel também. Não, o Abel tem que Os dois. Isso, mas essa é a união que funciona dentro de um lado só, tá certo? Então, ele está numa boa casa, porque você já deve ter visto no futebol várias pessoas extremamente competentes e que não tiveram reconhecimento na casa. Ou não é verdade? Tá certo? E o cara, poxa, e a gente fala, o cara tá trabalhando bem, olha o que aconteceu. Acontece isso. Ele tá tendo reconhecimento lá, todos os dias, né? Então eu acho que ele... Só até para projeto de carreira, ele, com tudo aí que ele ganha, bem merecido mesmo, com tudo com o Palmeiras, se o Benfica fizesse uma proposta abaixo do que o Palmeiras paga para ele, ele iria... Eu acho que ele não iria. A carreira dele internacional na Europa? Eu acho que ele não iria. Você acha que ele não iria pro Benfica? Não, eu acho que ele não iria. Eu acho que ele não iria pro futebol português. Mas para outro time... Eu acho que ele não iria. Não, eu acho que ele só sairia do Palmeiras se a situação... se ele visse que a situação do Palmeiras ia piorar tecnicamente. Mas o cara entende de futebol. Ele está olhando aqui o que o time dele pode fazer. Está bem. Está liderando o Campeonato Brasileiro. Não ganhou uma competição internacional, tal, por qualquer circunstância. Ele, ontem, por exemplo, colocou, o Mauro disse aí, sem metade do time principal. Nem ele lá do Borja. Certo? Em jogos difíceis. Está conquistando a vitória. Hoje, abre as páginas aí, apesar de todas as dificuldades, lambança da arbitragem, não sei o quê, de novo, já liquidou o campeonato. Né? Eu acho que mudar
Ah, não, ele foi chamado para dirigir com 10 anos de contrato, o Barcelona que vai contratar 2 Messis. Aí é uma outra conversa, mas isso é inviável hoje. Então, o Palmeiras tem que estar feliz por tê-lo e ele tem que estar muito feliz na casa que ele está trabalhando.